E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito, quero responder questões com vocês. Vamos fazer agora questões de botânica. Como é que está o seu conhecimento sobre os vegetais? Vamos fazer duas questões, uma envolvendo fisiologia vegetal, outra envolvendo morfologia vegetal, tá? Bem legal, vamos juntos agora. Nós estamos fazendo aqui nossa lista de número 19, tá, gente? Nosso canal, tá? O canal tem mais de um ano aí já de existência. E a lista que a gente está fazendo agora é a lista de número 19. As nossas listas, elas são divididas ou por assuntos ou por provas, tá? E nessa lista 19 aqui a gente está respondendo a prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2018, tá? A gente está fazendo duas questões por vídeo, porque a prova é muito longa, tá? Para poder dar uma agilizada aqui na postagem dessas resoluções. E essas duas questões que a gente vai fazer agora, tá? São as questões número 21 e 22, tá certo? 21 e 22. Ambas questões, tá, gente? Interessante que ambas, elas são sobre o conteúdo de botânica, tá? Que muita gente tem uma certa dificuldade aí nesse assunto, tá bom? Só para lembrar para vocês, tá, gente? Nós já temos uma lista aqui no nosso canal só de tecidos vegetais, tá? Uma lista com questões sobre tecidos vegetais. Tá? Vai buscar lá nas nossas listas, nas nossas playlists, né? Que você vai encontrar essa lista com histologia vegetal, beleza? Vamos lá fazer agora a questão de número 21. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo sobre mecanismos através dos quais água e solutos são transportados dentro da planta. Pessoal, bem interessantezinha, uma questãozinha sobre transporte de seiva, tá? Água e solutos. Deixa eu só recapitular com vocês uma coisa importante para responder essa questão, tá? A seiva bruta, seiva inorgânica, tem muito autor que prefere até esse outro termo, seiva inorgânica, ela é transportada via xilema, tá? No sentido raiz, folha, tá? Seiva bruta, transportada via xilema. Ô, Jean, quais são os fatores que estão envolvidos no transporte de seiva bruta? Capilaridade, né? Que acontece por conta das propriedades da água de adesão e coesão, tá? A pressão da raiz, certo? Mas lembrando que a pressão da raiz não é o principal fator de condução em planta muito alta. E principalmente transpiração. Isso já caiu na prova da ENEM, tá, gente? Transpiração como sendo o principal fator responsável pela ascensão de seiva numa planta, tá? Pela subida da seiva inorgânica via xilema, tá? Quanto mais a planta transpira, mais rápida e eficiente a condução de sua seiva inorgânica, que é a seiva bruta via xilema. Beleza? A seiva elaborada, gente, ela é conduzida via floema. A seiva elaborada é conduzida no sentido folha-raiz, tá? E essa condução se dá num gradiente decrescente de concentração, por diferença de pressão por difusão, tá? O carboidrato produzido na fotossíntese entra na parte superior do floema, tá? Termina aumentando a pressão osmótica, que favorece a entrada de água também, e isso aumenta a pressão de turgor lá em cima, na parte superior do floema. Nas partes de baixo do floema, próximo à raiz, na região de caule, as células consumidoras usam o açúcar que está sendo levado para lá. A saída de açúcar diminui a pressão osmótica dessa parte inferior da planta, e o que vai fazer com que a água também saia. Aí diminui a pressão de turgor, tá? Então, eu tenho um esqueminha que eu trouxe aqui para vocês, ó, perceba esse esquema, mostrando exatamente a estrutura lá em cima do floema, tá? Recebendo o carboidrato, está sendo produzido na fotossíntese pelas células fotossintetizantes das folhas em especial, e percebam aí, na parte de baixo, o carboidrato saindo, né? E isso vai diminuir a pressão osmótica, diminuir a pressão de turgor pela saída de água também. E é essa diferença de pressão da parte superior da parte inferior que favorece o fluxo de descida de seiva via floema, tá bom? É a teoria mais aceita, a hipótese mais aceita para explicar a condução de seiva orgânica, que é a seiva elaborada via floema, é a hipótese de Munt, tá? E a teoria mais aceita para explicar a condução de seiva bruta é a teoria de Dickson, também chamada teoria da tensão-coesão, tá? Vamos analisar as proposições agora, depois dessa breve explicação que eu dei para vocês, tá bom? A água e os sais minerais podem passar entre as paredes celulares
ou podem atravessar o citoplasma nas células do córtex da raiz. Gente, nesse caso aí, essa primeira proposição não é nem sobre condução de seiva, é sobre absorção e passagem da seiva inorgânica dos pelos absorventes, onde ela foi absorvida, até chegar ao xilema, tá? Existem duas vias para a passagem dessa seiva. Eu trouxe até uma figura aqui para vocês observarem. Percebam essa figura aí, ó. Existe uma via chamada de via simplasto, que é a via pela qual água e sais minerais passam por dentro das células. Essa via é um pouco mais lenta, até por conta disso. E existe a via apoplasto, que é a via através da qual água e sais minerais passam por entre as células. É uma via um pouco mais rápida, porém é importante lembrar que essa via apoplasto ela não ocorre através da endoderme, tá? Porque existem ali as estrias casparianas, né, estrias de Caspari, que impedem a passagem de água e sais minerais por entre as células. Então elas têm que passar por dentro da célula, beleza? Então essa primeira proposição, gente, ela se refere às vias simplasto e apoplasto. Quando ele fala assim, ó, volta para a proposição. Água e sais minerais podem passar por entre as paredes celulares, isso aí seria a via apoplasto. E quando fala assim, ou podem atravessar o citoplasma nas células do córtex da raiz, isso aí seria a via simplasto. A proposição está verdadeira, é uma proposição sobre passagem de água e sais minerais através dos tecidos que constituem a raiz. Beleza? Vamos para a próxima proposição. O movimento ascendente da seiva pelo floema ocorre devido à pressão positiva na raiz. Gente, tá errada essa proposição. Pelo floema, a seiva não tem uma condução ascendente, ela tem uma condução descendente. A ascendente é a condução via xilema, tá? Está incorreta. A pressão da raiz até que favorece essa subida da seiva, tá? Mas está incorreto, a palavra floema pode colocar falso nessa proposição. Próxima proposição diz assim, ó. O transporte de água para dentro do xilema ocorre por osmose. Já os sais minerais são transportados por transporte ativo no cilindro central. Gente, água e os sais minerais, eles são absorvidos, né, no caso a água por osmose, os sais minerais por difusão e também por transporte ativo. Aí eles esqueceram de citar a difusão, mas transporte ativo, ele favorece sim a entrada de água, principalmente para chegar até o xilema. Essa passagem para o xilema é fundamental a ocorrência de transporte ativo, sim, tá bom? Então a proposição está correta, pode colocar um verdadeiro aí. Vamos analisar a última proposição, ó. A tensão provocada pela transpiração é responsável pelo transporte de sacarose. Gente, sacarose é carboidrato. Se tiver que fazer parte de seiva, faz parte da seiva elaborada. Seiva elaborada não é transportada pelo xilema, é transportada pelo floema, tá? A transpiração favorece a subida de seiva, como eu falei para vocês no início dessa questão. Quanto mais a planta transpira, mais ela conduz seiva bruta. Como ele está se referindo aí à sacarose, tá, gente? Isso não é condução de seiva bruta, é condução de seiva elaborada. Transpiração não favorece essa condução de seiva elaborada, tá bom? Então está incorreta essa última proposição. Então, olhando aí o que a questão pede, ó, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é resposta certa, gente. Letra B de bola, pode marcar aí. Se você gostou da resolução dessa questão, não sai daí. Vamos fazer agora a questão de número 22. Vamos ver o que ela trouxe pra gente, também uma questão de botânica, tá? Algumas estruturas das angiospermas desenvolveram modificações ao longo da evolução, que permitiram adaptações ambientais importantes. Considere as seguintes afirmações sobre essas estruturas. Então, gente, uma questãozinha sobre morfologia vegetal, sobre organologia. Cada proposição a gente vai analisando e fazendo comentário aqui para vocês, tá? Mais uma questão de botânica, né? Na sequência a gente tá fazendo duas questões de botânica, né? Botânica é um conteúdo, tá, gente, que normalmente quando cai no vestibular, muito aluno reclama, porque é um conteúdo muito extenso que normalmente não é tão bem dado nas escolas por conta do tempo. Geralmente se corre um pouco mais, geralmente se pula alguma coisa com relação a esse conteúdo que é muito extenso. Tá certo? Então vamos analisar cada proposição e ver o que tem aí para comentar sobre cada uma delas, tá bom? A número 1 diz assim: cenoura é um caule modificado subterrâneo que acumula nutrientes. Pessoal, proposição 1 está incorreta. A cenoura, ela não é um caule subterrâneo. Cenoura é um exemplo clássico de raiz tuberosa. É uma raiz especializada em armazenar reservas nutritivas. Não é um caule subterrâneo, é uma raiz tuberosa. Número 1 está incorreta, pode descartar. Número 2 diz assim:
Plantas de ambientes desérticos, tais como os cactos, têm folhas modificadas em espinhos e caules fotossintetizantes. Gente, folha modificada em espinho é uma característica importante evolutiva, né, que surgiu e favoreceu a economia de água para as plantas. O espinho, além de dar uma proteção mecânica, quando o espinho vem da folha, ele minimiza a perda de água por transpiração, tá? Folhas reduzidas a espinhos diminuem taxa de transpiração no vegetal. Então, a adaptação para aqueles ambientes de clima árido ou semiárido. O cacto tem um caule do tipo cladódio, que é um caule verde, especializado em fazer fotossíntese, para compensar a redução das folhas a espinhos. Como as folhas normalmente nas plantas são os principais órgãos de fotossíntese, nesses cactos as folhas são reduzidas a espinhos, então o caule é quem tem que passar a fazer grande taxa de fotossíntese. Então o caule é verde, é um caule do tipo cladódio, né, que tem um aspecto de folha, faz fotossíntese e ainda é um caule suculento que armazena uma boa quantidade de água em sua estrutura. Proposição de número 2, bem legal ela, está correta, tá bom? Proposição 3, ela diz o seguinte, ó: plantas com flores de pétalas pequenas ou inexistentes podem apresentar folhas modificadas na base do receptáculo floral, com função de atrair polinizadores. Gente, ó, peraí. Se a flor não tem pétala, a gente chama essa flor de aperiantada. Uma flor sem pétala é uma flor não atraente. É uma pétala muito pequena, né? Então seria uma flor não atraente ou atípica. A maioria das flores que não tem pétala, tá, gente, termina sendo uma flor polinizada pelo vento. Só que nesse caso ele citou uma estrutura de base, né, de receptáculo floral desenvolvida, né? E essa estrutura de base do receptáculo floral, pelo que deu a entender aí no enunciado, parece-me uma bráctea. Como aqui, por exemplo, eu trouxe aqui uma foto de um antúrio, para você ver, ó, o antúrio, ele é um exemplo famoso de bráctea. Nessa parte colorida do antúrio aí, são folhas modificadas que formam essa bráctea, que meio que substitui a função das pétalas, pode sair, das pétalas e das sépalas, tá? Então, apesar dessa flor não ter pétala e sépala, a bráctea desempenha esse papel e termina ajudando a atrair agentes polinizadores. O antúrio é uma planta bem famosa que tem essa característica de bráctea. Outra planta seria o copo de leite, que a gente poderia citar aqui para vocês também, tá bom? Só para confirmar aí, quando ele fala que existem plantas que têm flores com sua base modificada, né, com folhas modificadas, serve para atrair agente polinizador, ele está se referindo à bráctea, tá certa a proposição de número 3. Então, gente, voltando aí para o enunciado, ele diz assim, ele quer quais são as corretas, né? Pelo que a gente viu aí, somente a 1 está incorreta, números 2 e 3 corretas, uma questão bem legalzinha, tá certo? Pode marcar aí, resposta certa, letra D de dado. Você gostou da resolução dessas questões? A gente tem muito mais para mostrar aqui para vocês, tá? Se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos estudando essa meta, eu, você, até a sua aprovação.